Atenção, esse é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não esperem vídeos curtos, pois aqui não é TikTok. Mazzaropianos, vocês sabiam que teve um ator que contracenou com Mazzaropi, que foi um dos maiores sambistas que São Paulo já teve e compôs muitas músicas vencedoras de carnavais? Você não sabia disso? Então, venha comigo e depois da vinheta. Mazzaropiano, bom vocês? Eu sou o Thiago Taraíra, estou novamente aqui no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi, que ninguém vai trazer aqui para vocês da plataforma jamais. E no vídeo de hoje eu vou contar a vida desse ator que foi muito importante no cinema e também na música. E seu nome é nada mais, nada menos que o grande e saudoso Adoniran Barbosa, mais conhecido pelo seu célebre papel como Professor Pancrácio no filme Candinho de 1953. E eu me basearei neste livro, Enciclopédia Mazzaropi de Cinema, de Antônio Leão, que para mim, como eu sempre direi aqui no meu canal, até eu morrer, é o único dicionário mazzaropiano que existe e que existirá algum dia. E antes de começar, Mazzaropianos, só peço para vocês metralharem o like embaixo, sem dó, para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas fãs de Mazzaropi. E eu peço encarecidamente para você se inscrever no meu outro canal de suporte chamado Cortes do Coisa de Jeca, pois lá eu posto vídeos curtinhos, por sinal, para as pessoas que não conhecem o canal aqui do Coisa de Jeca. E se você quiser colaborar com o canal de outra forma, tem o Pix aqui em cima, e a partir de R$1 que seja, você já estará me ajudando a pesquisar muito mais sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi e também sobre todo o elenco que atuou com ele. João Rubinato nasceu em Valinhos, São Paulo, em 6 de julho de 1910, filho de imigrantes italianos de Veneza, que ali se radicaram. Ainda menino, muda-se para Jundiaí, São Paulo, e começa a trabalhar nos vagões de carga da estrada de ferro para ajudar a família. É entregador de marmitas, varredor, etc. Em 1924, com apenas 14 anos, muda-se para Santo André, São Paulo. Lá é tecelão, pintor, encanador, serralheiro, mascate e garçom. No Liceu de Artes e Ofício, aprende a profissão de ajustador mecânico. O rapaz João Rubinato já compõe algumas músicas. Participa do programa de calouros na Rádio Cruzeiro do Sul e, após muitos gongos, ou seja, muitas desclassificações, consegue passar com o samba Filosofia, de Noel Rosa. O ano é de 1933 e ele ganha um contrato. Em 35, passa a usar o nome artístico de Adoniran Barbosa, pois antes disso, Adoniran Barbosa gostava de cantar imitando o saudoso cantor da época, Orlando Silva. E depois de 35, ele se encontrou finalmente como sambista paulistano. Paralelamente à carreira de cantor, compositor, é disc jockey, locutor, ator de programas humorísticos e de cinema, sendo sua estreia em 45 no filme Pif Paf. Seu melhor desempenho acontece no filme O Cangaceiro, de 53, na Vera Cruz. Compõe inúmeras músicas e sucessos, quase sempre gravadas pelos Demônios da Garoa. Destacam-se Samba do Ernesto, Trem das 11, Saudosa Maloca, etc. O reconhecimento, porém, vem somente em 73, quando grava seu primeiro disco e passa a ser respeitado como grande compositor. Vive com simplicidade e alegria. Na televisão participa de várias telenovelas, como Ceará contra o 007, Mãos ao Ar, Seu Único Pecado, Tilim, O Príncipe e o Mendigo, Mulheres de Areia, Os Inocentes, Velha Negra e Checkmate. Nunca perde o bom humor e seu amor por São Paulo, em especial pelo bairro do Bexiga, que ele canta em muitas músicas suas. Morre em São Paulo em 23 de novembro de 1982, aos 72 anos de idade. E agora eu vou mostrar para vocês uma série de materiais de época
que eu colhi na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, falando do saudoso e eterno Adoniran Barbosa, o grande professor Pancrácio do filme Candinho. E eu vou mostrar para vocês a primeira matéria que eu achei sobre Adoniran Barbosa, e foi no jornal Correio Paulistano, quarta-feira, 19 de fevereiro de 1936. Está aqui, Adoniran Barbosa, um príncipe do samba que não tem coroa. Adoniran Barbosa, cuja pinta vemos estampada nas circunjacências dessa nota, é o sambista piratiningano, que é um dos príncipes da nossa música regional, mas não tem coroa, porque os coroados, diz ele, já passaram da época. Já fez músicas de abafar, como seja Socorro, Samba de Arromba, Marcha Ré, Marchinha, Minha Vida Se Consome, Samba e outras tantas quantas que estão em plena vivência neste carnaval. Está aqui a primeira foto que eu achei de Adoniran Barbosa, que ainda não tinha o bigodinho, mas ainda estava remoçado. Agora eu vou mostrar para vocês uma propaganda ainda um pouquinho mais antiga, está aqui no jornal Correio Paulistano, 14 de fevereiro de 1935. Está aqui. O baralho tem um as de ouro, mas a PR A5 tem 3 ases de ouro, que era a dupla Alvarenga e Ranchinho, e também o grande Adoniran Barbosa, vencedores do concurso de marchinhas para o Carnaval de 35, componentes dos Mosqueteiros da Garoa, Adoniran Barbosa, Ranchinho e Alvarenga, demonstraram numa prova pública o que sabem fazer para o Carnaval. Dona Boa e Sai Feia nasceram na Rádio São Paulo. Seus autores também nasceram na Rádio São Paulo. A vitória de seus ases no concurso de composições carnavalescas deu a dianteira a PRA5, Rádio São Paulo, no Carnaval Paulista de 35. Dona Boa e Sai Feia venceram numa verdadeira consagração pública, que foi uma consagração aos reis deste carnaval. Dona Boa e Sai Feia, as marchas vitoriosas dos Mosqueteiros da Garoa. Rádio São Paulo, a estação que cresce com São Paulo. Eita, nós, que legal, não? Agora mais uma publicação de época, falando do casamento de Adoniran Barbosa, hein? E está aqui no Correio de São Paulo, quinta-feira, 10 de dezembro de 1936. O casamento de Adoniran Barbosa, o homem da bossa, e que está no momento preso sob contrato na difusora, contraiu matrimônio anteontem. A senhorita Olga Krum, festejando o acontecimento, o popular artista ofereceu aos seus amigos uma grande festa que transcorreu animadíssima, sabendo que ele ficou casado com a dona Olga e com ela teve sua única filha, chamada Maria Helena Rubinato. E depois do seu desquite, ele casou com a dona Matilde de Lutz, que viveu até a sua morte. E agora eu vou mostrar para vocês mais uma propaganda de época, que aparece o nome do grande Adoniran Barbosa no Correio Paulistano, terça-feira, 1º de janeiro de 1946. Xangai, salve 1946. Cidade de diversões, feliz ano novo. O recinto do povo, Moca, esquina Glicério. 20 aparelhos, 10 atrações, presépio mecânico, variedades, recanto infantil, grátis no auditório hoje, 1º do ano, show de gala. 2 grandes cartazes da Rádio Record e Cassino Guarujá, Adoniran Barbosa e Ivo de Freitas, e ainda ia participar Walter Gonçalves, Eli Camargo, Bandeirantes do Luar, e o Papai Noel em carne e osso ia estar lá. Hoje, distribuindo grátis brinquedos às 16 horas. Eita, nós, ó. Tinha Natal até em janeiro ainda, rapaz do céu. Que bacana. Agora na Revista do Rádio, de 10 de outubro de 1950. Está aqui. Você sabia? O Adoniran Barbosa, intérprete humorístico da Record, já foi entregador de marmita, mecânico, encanador, mascate, serralheiro, balconista, ferragista e até garçom do ministro Pandiaca Lógeras. Agora na Revista do Rádio de novo, de 7 de agosto de 1950.
51. Afundado em superstições, Adoniran Barbosa não cruza enterro, perde o jeito quando topa com gato preto, e ninguém deste mundo fará com que ele trabalhe numa sexta-feira. Se nesse dia a folhinha acusa o número 13, Adoniran Barbosa era muito supersticioso, rapaz do céu. Agora continuando na revista do rádio, 25 de setembro de 1951, está aqui na coluna Movimento das Emissoras. Adoniran Barbosa, intérprete humorístico, sendo mesmo um verdadeiro criador de tipos, Adoniran Barbosa é ainda cantor e compositor. Já aprontou para o próximo carnaval samba Malvina, que será gravado pelos Demônios da Garoa em disco Elite. E essa música Malvina realmente fez um tremendo sucesso na época, hein? Continuando de novo na revista do rádio. Nessa época, Adoniran Barbosa estava na rádio como radialista humorístico. 15 de julho de 1952. Adoniran Barbosa, intérprete humorístico, já está de volta ao batente depois de algum tempo de ausência. O Barbosinha esteve em Vargem Grande, participando da filmagem de Os Cangaceiros, que a Vera Cruz nos mostrará brevemente, que foi o papel mais marcante do grande Adoniran Barbosa, que ele fez um cangaceiro e realmente foi o papel mais sério que ele já gravou em sua carreira e o eternizou como cangaceiro. Agora uma matéria muito bacana na revista Radiolândia, 7 de abril de 1956, com Adoniran Barbosa, o samba nasce no Bexiga e na Barra Funda, que bacana essa matéria. Saudosa Maloca surgiu da vida, um artista múltiplo agora evidenciado também como compositor, de cantor de chapéu, de palha e astro do cinema. Oswaldo Molles, o grande incentivador. O maior sucesso de música popular em São Paulo no ano passado foi o samba Saudosa Maloca, que logrou igualmente repercussão nacional depois do dobrado quarto centenário de Mário Zan e J.M. Alves. A composição de Adoniran Barbosa coloca-se como o mais recente êxito musical, nascido na capital bandeirante. Antes de obter renome como compositor, entretanto, Adoniran Barbosa já era um comediante de recursos enormes, prêmio Roquete Pinto, e ator dramático vigoroso na Record e TV Record. Ator de cinema, O Cangaceiro, A Carrocinha, Esquina da Ilusão, Candinho, Mulher de Verdade, Carnaval em Lá Maior e agora A Pensão da Dona Estela. E futuramente o Sertanejo. Esse Sertanejo ele não gravou porque o diretor, que era o mesmo de O Cangaceiro, não gravou esse filme. Possuindo ainda um passado rico de conteúdo humano, encanador, balconista, entregador de marmita, garçom de pandiá calógeras, o primeiro civil-ministro da guerra no Brasil, que começou a carreira no rádio em 1933, como cantor do gênero Chapéu de Palha, nas águas do saudoso Luiz Barbosa, e que já em 55 levantava o primeiro prêmio do Carnaval no concurso oficial da Prefeitura de São Paulo. Saudosa Maloca, entretanto, projetou em todo o país o nome do compositor Adoniran Barbosa, o pacato filho de Valinhos, que na vida civil tem o nome ainda mais pacato de João Rubinato. Eu jamais imaginaria que Adoniran Barbosa tinha esse nome. João Rubinato. Surge o samba Saudosa Maloca, nasceu da vida, informa Adoniran Barbosa. Veio ao mundo há 4 anos, inspirado na existência miserável de alguns maloqueiros, amigos meus de Boemia, residentes nas ruas Aurora, Conselheiro, Nebias e no Bexiga. Mato Grosso existiu mesmo. Joca deve ter existido, encarnado no negro Mário da Rua Aurora. Muitos desses já morreram. Tuberculose como ponto final, a abundante cachaça e a comida pouca. Não havia botequim, cortiço e gafieira na Barra Funda e Bexiga que não conhecíamos. Ainda hoje ando com muito maloqueiro, boa gente, leal e sincera, desprendida do seu. De mal só tem o vício e a miséria, o meio infeliz em que vivem. O essencial em que convive com eles resume-se apenas em não se deixar contaminar por seus costumes, que no resto da amizade é realmente fraternal e incomparável. O poder do criador de música e gíria. Reedição bem sucedida. Lembra Barbosinha que Saudosa Maloca já fora gravado por ele próprio em 52, como verso de um disco carnavalesco, que tinha como face a uma marchinha
Mimoso Colibri, composta sobre poesia popular de Oswaldo Molles, seu grande incentivador artístico e amigo pessoal. Não alcançando, porém, funda repercussão, passou-se o tempo e no ano passado, após muita insistência, Arthur, o chefe do conjunto Demônios da Garoa, já então na Nacional, resolveu, enfim, regravar o samba que estourou imediatamente, animando o acordeonista Hortêncio, Apolo em cera, em ritmo de tango, e também a Marlene em gravação com coro e orquestra. Em número redondo, revela Dona Irã Barbosa, saudosa maloca, vendeu 100 mil discos nas várias gravações. Somente eu ganhei com ele 150 mil cruzeiros. Embora cá, entre nós, tenha aproveitado de bom desses dinheiro, apenas 40 mil, para comprar uma bomba d'água. Eita nós. Destinada a um sítio em que possuo lá pras bandas de Pinheiros, esbanjando o restante não sei em que. Figura obrigatória em quase todos os programas falados da Record, pessoalmente um sujeito modesto e galhofeiro, aos 45 anos de idade, escondendo a sensibilidade de que é dotado. Seu sonho próximo para o futuro breve reside em protagonizar o papel de Antônio Conselheiro no filme O Sertanejo, que Lima Barreto prepara desde há alguns anos. Infelizmente esse filme não foi gravado por Lima Barreto, que foi o grande diretor do filme O Cangaceiro, e esse mesmo diretor morreu de desgosto, procurando um novo sucesso que foi O Cangaceiro na época. E isso ele não se perdoou até o fim dos seus dias. Enquanto isso não acontece, leva manso a vida, com discretas caetituagens musicais, sem inimizade com alguém, sem deixar os amigos noturnos, cuja ternura sintetiza sério. Maloqueiro é gente boa, acredite, nunca atrai amigo. Essas fotos achei muito bacana. Olha que foto legal essa aqui. Ele no bexiga, com o menininho de pé. Em Cortiço, até moleque dá ritmo e gíria. A Dona Irã tocando uma caixinha, um reco-reco, sei lá o que é isso aqui. Acho que deve ser uma lata de óleo, eu acho, né? Saudosa Maloca ficou conhecida, inclusive em todo o Cortiço no Brasil. Está aqui de novo a Dona Irã, um senhorzinho aqui escrito: maloqueiro é gente boa e leal, afirma Dona Irã Barbosa. O grande amigo de a Dona Irã, Oswaldo Molles, é o grande incentivador de a Dona Irã Barbosa. Grande Oswaldo Molles. Foi um grande radialista que ajudou muito a Dona Irã na época. E a morte de Oswaldo Molles mexeu muito com a Dona Irã Barbosa. Agora continuando no jornal Diário Carioca, sábado 22 de outubro de 55, falando do lançamento do filme A Carrocinha, que a Dona Irã Barbosa também contracenou com Mazzaropi. Uma comédia humana para os grandes e engraçada para os pequenos. A Carrocinha. Walter George Durst é o autor do argumento de A Carrocinha, que a crítica diz ser uma comédia humana para os grandes e engraçada para os pequenos. Isso em função do sujeito, que é uma carrocinha de apanhar cachorros. Os grandes compreendem a angústia daqueles que perdem os seus amigos, cães nas malhas da lei, mas as crianças adoram o comportamento de Mazzaropi, o mais impagável piloto de carrocinhas de cachorros que o mundo já viu. Ao lado de Mazzaropi teremos Doris Monteiro, a Dona Irã Barbosa, Kleber Macedo e Modesto de Souza. Agostinho Martins Pereira dirigiu essa comédia para a Fama Filmes. Aqui está Mazzaropi numa cena da comédia A Carrocinha, que aparece com Doris Monteiro, Modesto de Souza, Dona Irã Barbosa e Kleber Macedo. A Luso Filmes apresentará na segunda-feira no Cines Paté. Esse papel também marcou a gente que é fã de Mazzaropi. A Dona Irã Barbosa faz o papel daquele senhor que era pai da moça, que é interpretada por Doris Monteiro, que Mazzaropi quer casar com ela de qualquer jeito. Muito bacana esse filme também. E uma curiosidade pra quem não sabe, nesse filme A Carrocinha, Mazzaropi causou muita dor de cabeça, pois, pra quem não sabe, ele queria aparecer em todas as cenas e odiava quando outro ator tomava a cena. Foi o que aconteceu com Doris Monteiro e a Dona Irã Barbosa. Mazzaropi começou a boicotar na hora da gravação, fazendo barulho, sorrindo, falando e falando alto para estragar a cena ou para aparecer mais na película. E realmente ele ficou enciumado e tentou de toda forma boicotar a Dona Irã Barbosa e também a Doris Monteiro. E isso está publicado em todos esses livros aqui sobre o Mazzaropi. Agora eu vou mostrar para vocês uma crítica do filme Candinho de 1953, que foi lançado em 54. Está aqui no jornal A Noite de 1954. Vera Cruz Columbia Pictures, direção de Abílio Pereira de Almeida. História e cenário de Abílio Pereira de Almeida. Fotografia de Edgar Brasil, música de Gabriel Migliori. A princípio falou-se que seria uma comédia brasileira, inspirada no clássico francês Cândido,
de Voltaire, mas do delicioso Voltaire não possui nada, e do seu imenso Cândido só irá mesmo uma frase. A história original e a cenarização também é do Sr. Abílio Pereira de Almeida, que teve a ideia, aliás louvável, mas não soube desenvolvê-la, redundando tudo numa mixórdia incrível. Foi pena que se estragasse tanto material aproveitável e se perdesse mesmo um achado cinematográfico desses. A história dava margem para uma comédia tanto divertida, lírica, sentimental e sobretudo comédia, mas a adaptação não é só ineficaz, como a fatura cinematográfica foi a mais jeca possível. Sente-se uma ausência acentuada por toda a fita de cinema. A direção do Sr. Abílio Pereira de Almeida ainda se ressente de muito teatro. Falta qualquer coisa que convença, que imprima a característica de uma história contada pela imagem. Mesmo assim, o Sr. Abílio Pereira de Almeida dirigiu seus artistas. É sem dúvida Mazzaropi um comediante de recursos. Mazzaropi não só possui talentos como sabe fazer render a sua comicidade. Precisa, por certo, de argumentos escritos especialmente para ele. Em Candinho, Mazzaropi está realmente muito bom. Marisa Prado constitui uma surpresa amável. Nós que condenamos a interpretação da bela Marisa Prado em Cangaceiro, reconhecemos aqui que o defeito não era dela. Marisa Prado, como toda jovem artista, precisa de ser dirigida, o que não foi em Cangaceiro. Mesmo na sua aparição episódica e neutra nesse Candinho, ela dá uma prova de sua capacidade. Parabéns, Marisa. Ruth de Souza, que é a Dona Manuela, faz uma pontinha, mas como faz bem. Ruth é uma artista de verdade. John Herbert faz o irmão de Marisa e é um rapaz que merece subir. É fotogênico, bem parecido e tudo indica que é sincero no seu desejo de fazer cinema. Adoniran Barbosa é o professor Pancrácio, pastiche do filósofo Pangloss, e o seu, sem duvidamente, é uma expressão de sucesso. Essa expressão dele, até hoje eu assisto, eu acho bacana, sem duvidamente. Benedito Corsi faz Pirulito. Labibi Madi compõe bem os tipos que encarna. Desta feita é a dona da pensão. Nieta Junqueira empresta seu valor na Irmã do Coronel. Xandão Batista, Domingos Terras, Aires Campos, Sidney Rossi, Tito Livio Bacarim comparecem. A fotografia desse ditoso Edgar Brasil não é uma das melhores coisas. A música de Gabriel Migliori não soube tirar partido das situações. Candinho é um tema excelente, estragado, apesar de ser cinematograficamente fraquíssimo. Mesmo assim diverte. Essa foi a crítica desse tal de Ivan Jaffa. Agora continuando em outra matéria na Revista do Rádio, 28 de agosto de 1954. Adoniran, campeão de simpatia. A Record de São Paulo tem sob contrato diversos artistas do cinema nacional. Um deles, Adoniran Barbosa. Mas este foi para o cinema por causa do rádio, onde é conhecido pelo bom desempenho dos tipos mais diversos, desde o caipira do interior ao malandro de Buenos Aires, ao professor italiano de primeiras letras e ao turista francês em busca de aventuras em São Paulo. Lima Barreto, quando fez O Cangaceiro, elevou e fez dele um homem terrível no cangaço. E quando filmar o sertanejo, Adoniran será o fanático Antônio Conselheiro. Esse filme realmente pena que não saiu, não foi gravado. Mas deixemos o cinema e falemos de Adoniran Barbosa, artista de rádio. Inúmeros são os papéis por ele desempenhados e os programas que tem atuado. Agora distingue-se sobretudo no de Agostinho Aguiar Leitão, O Sítio dos Tangarás, que a Record irradia diariamente das 19h05 às 19h25, exceto aos domingos. São 20 minutos passados numa fazenda do interior, em que tudo acontece e tudo acaba bem. Adoniran Barbosa é tudo num programa, faz de caipira, noutro de viajante, noutro de vilão, noutro de cantor de modinhas. E só não faz de galã porque a voz não ajuda. Eita, essa é verdade. A rádio nunca deixou Adoniran ser cantor, pois o sonho de Adoniran Barbosa era ser cantor. E a voz dele era muito feia, muito rouca, já meio estragada por causa do cigarro e também do uísque que ele adorava beber. É secundado por bons elementos de rádio-teatro e apresenta atrações musicais como a Elisete Cardoso, o Carlos Galindo, o Luiz Gaúcho, sanfoneiro de grandes méritos. Os ouvintes da capital e do interior fizeram desse programa um de seus favoritos. E Agostinho Leitão recebe diariamente cartas e mais cartas. Fizemos algumas perguntas a Adoniran Barbosa e a todas respondeu de maneira bem divertida. Perguntamos o que é
que ele acha do rádio e a resposta foi: e o que é que o rádio acha de mim? A maior sinuca em que se viu envolvido foi quando num programa encarnou simultaneamente um nordestino e um gaúcho. Em dado momento enganou-se, trocou os sotaques e se o programa não acabasse logo, diz ele, cantaria, sem mais nem menos, num samba de breque, acompanhando-se uma caixa de fósforo, porque assim a confusão seria completa. Aliás, esses enganos são raríssimos, porque Adoniran é conhecido por sua memória prodigiosa. Adoniran Barbosa é um dos grandes cartazes do rádio paulista. Grande Adoniran Barbosa. Que essa foto eu achei muito bonita dele. Primeiro, Adoniran diz ao repórter, na gravura do canto, conta uma anedota ao microfone e ao aparelho prontamente se inclina para ouvir melhor a boa. Que legal essa foto de rádio dele, hein? Nunca tinha visto em lugar nenhum. Ele morreu desgostoso e mesmo assim tiravam sarro dele, né? Como artista, nunca o levavam a sério, até os anos 70, quase no final da sua vida, que daí gravaram discos solos dele. Mas mesmo assim, ele nunca foi levado a sério. E a própria Elis Regina já tinha dado a carta na época. As pessoas confundem a obra do compositor Adoniran Barbosa com o personagem que ele fez a vida inteira. Adoniran não é uma pessoa para se estar rindo dele. Você sorri. É um camarada muito sério pra gente estar fazendo pés cães a toda hora, sabe? Não só apenas a Elis Regina, mas sim como outras pessoas também. As pessoas dizem, ele tem uma obra engraçada. Não. A obra do Adoniran, salvo 2, 3, é trágica, não é? E que ele consegue, com uma certa graça ou humor, fazer a gente rir da desgraça que é a condição humana. E agora nesse jornal, Cidade de Santos, quarta-feira, 24 de novembro de 1982, tem uma nota falando justamente da morte de Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa morre de enfisema pulmonar, pois ele fumava que nem dragão mesmo, era um atrás do outro. O compositor Adoniran Barbosa, cujo nome verdadeiro era João Rubinato, faleceu ontem em São Paulo, às 17h15, no Hospital São Luís, quarto 503, vítima de enfisema pulmonar, aos 72 anos de idade. Ele será enterrado hoje no Cemitério da Paz, como era de seu desejo. Adoniran fora internado no Hospital São Luís, quarta-feira passada, para se tratar da bronquite que sofria há muitos anos. Sexta-feira entrou em coma, mas logo se recuperou. E anteontem saiu da unidade de terapia intensiva, ou seja, da UTI, às 16 horas. Passou bem o resto do dia, mas voltou a entrar em coma às 5 da manhã de ontem. Quando Adoniran morreu, em seu quarto estavam sua companheira de 40 anos de vida em comum, Matilde Delutif, e a irmã dessa, Marina Matilde. Disse que Adoniran morreu como um passarinho. A enfermeira Júlia Vicente lembrou que ainda ontem convenceu a tomar injeções após cantar para Adoniran uma das suas mais famosas composições, Trem das 11. Adoniran Barbosa morreu pobre, segundo Matilde. Ele deixa uma residência em São Paulo, uma aposentadoria mensal de 125 mil cruzeiros e a quantia de 60 mil cruzeiros por trimestre referente a direitos autorais. Até 21 horas providenciava-se sua remoção para o Cemitério da Paz. Até então, os únicos que compareceram ao hospital após a notícia da morte de Adoniran foram alguns amigos íntimos de Matilde e o compositor e amigo pessoal de Adoniran, Geraldo Filme. Qualificou essa morte como a perda de um companheiro de valor. A última aparição pública de Adoniran foi no carnaval passado, como destaque da Escola de Samba Colorados do Brás. Seu último trabalho profissional foi um comercial para Volkswagen. Em setembro, Adoniran havia sido internado anteriormente no Hospital São Luís e princípios de outubro, tendo alta no fim do mês. Segundo muitos falavam, ele não ligava para dinheiro e também não sabia muito administrar. O que ganhava, gastava. Fora que teve uma de suas músicas gravadas por um italiano na época, praticamente roubou a música de Adoniran e não pagou um centavo do que faturou na Itália. E Adoniran nunca viu esse dinheiro retornar para o seu bolso. Como diria
grande professor Pancrácio, no filme que eu mais gosto da primeira fase do Mazzaropi, Candinho, que seja tudo para o melhor nesse melhor dos mundos. E aí, Juca, quer falar a respeito desse vídeo de hoje, rapaz? Falar do saudoso e eterno e inesquecível professor Pancrácio? Pula, que Jacuduma tá dentro, só. Mazzaropianos, realmente é muito triste de saber o triste fim que Adoniran Barbosa, o eterno professor Pancrácio do filme Candinho, terminou da forma que terminou. Realmente, Adoniran Barbosa eternizou suas canções nas vozes do grupo Demônios da Garoa, pois nenhuma rádio aceitava tocar as músicas gravadas na sua própria voz, pois a voz dele era muito estragada, muito judiada pelo cigarro e também por beber muito nos bares do Bexiga e do Brás. Mesmo assim, ele ficou eternizado nos filmes da Companhia Vera Cruz, das companhias do Rio de Janeiro e também nos filmes A Carrocinha e do grande professor Pancrácio no filme Candinho de 53. E isso não tem preço. Juca, realmente, Adoniran Barbosa deixou muita saudade, deixou muitas pérolas em suas canções gravadas, mas é triste saber que ele morreu pobre, morreu praticamente esquecido e nunca foi aceito de verdade nas rádios para cantar. É apenas para ser o ator humorístico que sempre foi, a ser aceito nas emissoras da época. Triste fim do professor Pancrácio. E mais uma vez queria agradecer a sua audiência. Muito obrigado. E como sempre digo aqui, Sartemo de banda!